Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será sobre a metafísica da língua portuguesa. Para tanto, nós vamos ler um trecho do capítulo da obra do filósofo português Antônio Telmo, Filosofia e Cabalá. Antes de iniciar a leitura, algumas palavras aqui. Esse texto do Telmo, do Antônio Telmo, sobre a língua portuguesa, evidentemente que a obra, intitulada Filosofia e Cabalá, vai fazer um estudo entre a filosofia e a Cabala. Né? A Cabala judaica, evidentemente, tem uma forma de interpretar as letras, né, através dos números, onde os números configuram entes. Os números, portanto, não têm uma conotação meramente quantitativa, como a gente tem sobre a visão da matemática moderna. Fazendo um paralelo, portanto, a interpretação do Antônio Telmo vai nesse sentido. Ou seja, a língua portuguesa, de igual modo como a língua hebraica, ela tem a verdadeira expressão dela, portanto, é uma expressão subterrânea, digamos assim. É uma expressão espiritual. E este tipo de leitura, não é, abre horizontes muito interessantes, muito amplos. Mais à frente, na mesma obra, o Antônio Telmo continua os estudos, por exemplo, do Álvaro Ribeiro e do Fernando Pessoa, não é, sobre essa fonética simbólica. Tá? E uma das leituras que ele vai fazer, é exatamente em cima do Timeu e Critias, da obra Timeu e Critias de Platão, falando sobre uma matemática da criação. Né? E tem também na mesma obra um estudo sobre a projeção geométrica da teoria do ser e da verdade do Marinho, né? Do José Marinho, do filósofo José Marinho. Portanto, certamente eu estou fazendo essas considerações iniciais porque para o brasileiro, sobretudo, o que desconhece a chamada filosofia portuguesa, e o Antônio Telmo é um dos filósofos da filosofia portuguesa, esse conceito pode parecer um tanto esdrúxulo, não é? Então, a filosofia portuguesa tem uma série de tradições heterodoxas, vamos dizer assim, com as quais eu particularmente estudo e gosto bastante e afinizo e concordo, mas isso é uma visão pessoal. Então, a língua portuguesa perspectivada sobre a ótica do Antônio Telmo, ela não é meramente uma gramática. Né? Ela não é uma língua que serve somente para escrever textos. Ela, entre outras coisas, ela atua como uma força metapsíquica. Ela é um agente do invisível. Né? Ela é um logos, de fato, criador. Ela é um verbum. Né? Então, esta interpretação corre não só paralela, bem como longe da interpretação meramente racional do racionalismo, do materialismo, que vê a língua como uma coisa eminentemente concreta e que não tem outra utilidade a não ser o uso gramatical e ensinar a escrever. Não é? Bem,
Dito isto, vamos lembrar que na tradição judaica e cristã, o mundo foi feito pelo Verbo. Nós já falamos isso por diversas vezes, né, em outras aulas. Deus fala, e o homem também. O homem fala porque foi criado por Deus. O mundo foi feito pelo Verbo divino. Então, nós temos a grande referência, a referência suprema da língua e da linguagem, mesmo para o campo humano, ela está fora do tempo. Ela é atemporal. Né? A língua, quando nós paramos para pensar, ela é composta de uma trilogia vibratória. Luz, calor e som. Toda palavra tem luz, tem calor e tem som. Não é? Então, a língua, que é a expressão materializada do verbo, da palavra divina, se nós tomarmos isto a sério, como deveria ser tomado, como os judeus tomam, como os indianos tomam, por exemplo, com relação ao sânscrito, como os gregos tomavam em relação à gramática. Platão é muito claro em relação a isso, não é? Da força criadora da gramática. Nós perdemos esse sentido metafísico da língua, das palavras, até da própria escrita. E tudo ficou materializado. Então, esse texto do Antônio Telmo, ele traz uma outra perspectiva, um outro horizonte. E é para ele que nós vamos olhar agora. A superstição atribui às palavras poderes mágicos. A moderna filosofia liga a esta superstição apenas um valor histórico e etnográfico, enquanto pretende explicar a crença que lhe corresponde em função de categorias próprias de uma mentalidade primitiva. No entanto, o homem civilizado admite a eficácia das palavras na esfera das ações puramente psíquicas, como acontece com os católicos perante os sacramentos, mas nega-o no domínio dos corpos, in extremis, no domínio dos corpos metálicos. Está, porém, a filosofia moderna, direta ou indiretamente relacionada com aquelas correntes mentais que combateram o catolicismo como superstição. Só uma doutrina contrária à cartesiana, que admita, como por exemplo a dos aristotélicos, que a alma é a forma do corpo, referirá ou há de referir a palavra ao seu mais alto grau de poder, fazendo seguir-se a um movimento sutil, uma modificação do corpo. Verificamos de fato que os corpos se alteram, mas tão lentamente, segundo leis tão conhecidas, que nos parece absurdo supor que no processo qualquer ação de natureza mágica. As palavras abre-te, sésamo, têm de ser imediatamente seguidas do fender do rochedo. A pedra tem de transmutar-se instantaneamente em ouro. Veja que essa introdução aqui é muito interessante, uma vez que ele começa dizendo que culturalmente, historicamente, nós temos uma longa tradição em todos os povos que atribui às palavras poderes mágicos. A palavra serve como fonte de encantamento, como fonte de maldição, como fonte de bênção, não é? Então, todas as culturas, e não só as primitivas, usam as palavras atribuindo-lhes
diversos significados e poderes. Esse é um ponto. E conforme eu falei, o materialismo e o cartesianismo é que despiram das palavras o seu significado metafísico e os seus poderes mágicos. Mas isso é um fenômeno recente e é uma linha específica da história. Veja, por exemplo, os mantras, né? Que são sons, que são palavras. Ninguém há de pensar ou há de dizer a um indiano, por exemplo, que a palavra, que o som do Om não tem poder. Ora, se o que vale para o Om, se o que vale para a gematria judaica, vale para qualquer língua. As letras, as sílabas, as vogais, as consoantes, elas apontam para algo além da palavra escrita. E é para lá que o texto Antônio Telmo está apontando. É preciso lembrar que todos os grandes livros iniciáticos e históricos das civilizações antigas eram feitos a partir de poemas, de quadras. Isso é algo muito significativo. Hoje, a poesia, ou um tipo de métrica específica, né, na forma de organizar as palavras e os sons, a poesia virou praticamente uma profissão. E o poeta, um ser banido da metafísica, né? É uma materialização completa da ideia da palavra, da língua. Ele continua. É uma triste situação nossa, esta de portugueses, de nos vermos obrigados a relegar para a poesia o estudo de tão altos problemas. Ali, tudo é admitido, até porque não se toma a sério. Por influência dos positivistas, dando a este termo a máxima extensão, o homem português procede como um ser duplo, cindido entre a razão e a imaginação, e terá de ir buscar a autoridade de uma disciplina estrangeira, a convicção de que lhe é permitido meditar em prosa quando verdadeiramente lhe importa. Assim, neste passo, é a Freud que recorremos. Então aqui ele está fazendo uma autocrítica à filosofia portuguesa, aos autores portugueses, que também perderam o sentido da palavra. No Brasil, então, isso aqui nem se fala, né? O descobridor da psicanálise era um racionalista, que teve sempre o cuidado em substituir os termos, porque tradicionalmente se designam os elementos e as forças da vida psíquica, por palavras aceites no domínio científico. Se soubermos, como ele nos ensina, sobretudo na sua interpretação dos sonhos, desdobrar o que foi dobrado, extrairemos, talvez, dos seus livros muito mais do que uma explicação sexualista do homem, segundo o monismo antropológico que vulgarmente lhe é atribuído. Em termos aristotélicos, dir-se-ia que, se a libido constitui a causa substancial, o conhecimento é a finalidade de que a palavra é o princípio formativo. Veja que importante essa consideração. O conhecimento é a finalidade de que a palavra é o princípio formativo. Mas é evidente. Se nós não temos consoantes, vogais, que juntas formam palavras. Palavras com palavras formam uma oração. Orações vão formar ideias, pensamentos, teorias. E isso vai num crescente. Isso é uma árvore que vai crescendo, né, em que você parte de um pequeno elemento, conjugando-o com outros, e
você vai tecendo um conhecimento. Então, a palavra é o princípio formativo do conhecimento. A palavra atua. Com efeito, o elemento filológico é fundamental em Freud. A palavra atua entre o inconsciente e o consciente, de tal modo que é pela atenção aos seus movimentos que se explicam os atos falhados, as nevroses, os sonhos, enfim, toda a vida psíquica do homem e da mulher. É importantíssimo isso aqui que ele coloca. Como é que você cria trauma numa pessoa, por exemplo? Como é que as pessoas se expressam? Todos os homens são seres conviventes, muito mais do que seres conferentes. E os homens convivem na sociedade, na família, portanto, interiormente e exteriormente, porque esse convívio é feito através de uma senha, de uma tessera, de um mote, de um convite. É a palavra, ao diálogo. As culturas, as civilizações, se constroem a partir desta força metapsíquica. Então você tem, todos nós temos um verbo. Por trás desse verbo existe o chamado elemento filológico, portanto as palavras, não é? Que vão criando um tipo de movimento que vai tecendo toda a vida privada, toda a vida coletiva, toda a vida psíquica do homem, da mulher, os homens se relacionando com os animais. Então, a palavra, tire-se a palavra do contexto sociocultural. Não fica nada. Um mundo mudo não existe. Nós nunca tivemos uma cultura de mudos, não é? Então, é preciso, de fato, e o Antônio então está correto, considerar que até a psicanálise de Freud levou muito a sério o significado das palavras. Porque a partir dela, ele foi tecer um estudo. O que está atravessando o chamado inconsciente e o consciente. Continuando. Pondere-se a importância de tudo isso. Em primeiro lugar, as línguas não serão, como se tem querido, instrumentos quase físicos, ou, pelo menos, tão relacionados com certos mecanismos fisiológicos que se possam estudar na sua natureza e evolução dentro dos quadros fonéticos da filosofia alemã. Não serão, em segundo lugar, sistemas de expressão de ideias ou de emoções, conforme querem os gramáticos e os estilistas de formação germânica, e estarão, por conseguinte, muito mais desligadas das funções cerebrais do que pensam quanto se agarram ainda a uma fisiologia ultrapassada. Sem dúvida que, de uma perspectiva positivista, a palavra se vai afastando do seu condicionalismo brutalmente corporal, mas ficará sempre presa a um complexo de determinações físicas. Evidente é, por outro lado, que algo se passa como se tal relação do logos com a carne fosse inevitável. Contudo, Freud veio mostrar que, até no homem natural, a palavra tem uma atividade que não pode ser explicada simplesmente por aquele condicionalismo físico. Ela atua como uma força metapsíquica, como um agente invisível. É o que se depreende da leitura astuta dos seus livros, principalmente da sua interpretação dos sonhos. Não nos referimos somente ao fato de pronunciarmos e ouvirmos frases enquanto dormimos, mas sim ao processo de elaboração dos sonhos, do seu conteúdo latente para o seu conteúdo manifesto, mediante tropos que são, como se sabe, os modos fundamentais de atividade daquela energia, a que os gregos chamaram logos e os latinos verbum. Dir-se-á que,
Nem sempre dizemos ou ouvimos palavras. Sempre durante o sono as agimos. Aqui eu queria acrescentar um outro dado muito interessante, né, da palavra como algo que transcende o corpo. As pessoas que passaram por EQMs, são as chamadas experiências de quase morte, ou seja, foram dadas clinicamente como mortas. Elas veem a si mesmas do outro lado, num outro plano da vida, da existência, e elas falam. Então, se de fato a palavra, né, se o homem fala somente por ação física, corpórea, como é que a alma fala em outros planos? Então, claramente a palavra não está restrita e nem é gerada pelo corpo físico e pelas cordas vocais. As cordas vocais são um veículo, né, um tipo de um órgão do corpo material. Agora, e qual seria o órgão da palavra posicionado dentro da alma? Então, se a gente parte do entendimento de que a EQM é uma verdade, e torna-se mais enigmático isso a partir do momento que a EQM há uma morte física. A ciência dá aquilo como certo. E o indivíduo volta, né, para o corpo. E lá do outro lado ele fala. Então, nós temos várias formas de visualizar que a língua, que a palavra, de fato, não está circunscrita e não é originada do mundo físico. Voltando. Como se depreende de quanto deixamos escrito, por logos ou verbo, não entendemos aqui a expressão de ideias ou emoções, mas o poder sem o qual os instintos e os sentimentos nunca se transformariam em pensamentos, impossibilidade que caracteriza precisamente a vida animal, em que o instinto no inseto e o sentimento nos mamíferos é logo e imediatamente realizado no todo carnal. Dir-se-á até que esse poder é o pensamento que atua na maioria dos homens como algo de inconsciente, e em alguns, talvez nos artistas da palavra, como uma atividade que se pode por vezes dirigir. Concluindo, o modo como o espírito dispõe da metáfora durante o sono e de todos os processos de transformação verbal estudados pelos estilistas é o sinal de que existe uma lógica subterrânea que constitui, quanto a nós, o elemento fundamental de que a razão se apropria para ser ela própria. Antes de prosseguir, importa, porém, desfazer um equívoco corrente quanto à razão e ao racionalismo. A distinção entre racionalismo e irracionalismo costuma referir-se à linguagem. Assim, uma linguagem que utilize os termos próprios das coisas, despindo-se de figuras e reduzindo os tropos ao movimento mais simples, seria o modo de expressão do racionalismo. Esse ideal da inteligência humana só é conseguido na matemática, pelo que, segundo alguns autores, só a razão matemática merece o nome de razão. Os elementos das matemáticas são as substâncias fixas e as operações que se compõem entre si. São relações extrínsecas de comparação. Nesse sentido, a razão humana fica limitada ao domínio da quantidade. Por isso nos parece que,
Se quisermos transcender essa categoria, teremos de admitir outras formas de razão, e é o que, de fato, se tem verificado entre nós, como, por exemplo, a razão animada de Álvaro Ribeiro e a razão experimental de Leonardo Coimbra. Álvaro de Ribeiro e Leonardo Coimbra são dois filósofos da filosofia portuguesa. Razão animada é o nome do espírito humano, né? Então veja, ele está falando aqui, novamente, aquilo que Aristóteles, via de regra, vai ensinar com a lógica, é um método para você organizar o pensamento, né? Então, o indivíduo, é isso que o Telmo está falando, o indivíduo que sabe organizar bem o pensamento, ele vai ser tido como racional, não é? Ele não só tem que organizar, como ele tem que controlar o pensamento, agir conforme essa organização e esse controle, né? Então, aqui, digamos, a gente vai categorizar, vai distinguir o indivíduo, atribuindo-lhe grau de racionalidade e graus de irracionalidade. Então, ele precisa de utilizar a linguagem para que você o carimbe, né, como racional ou irracional. É por isso que ele está falando que, nesse sentido, essa razão fica limitada ao domínio da quantidade. Ele é uma coisa meramente material, né? O Leonardo Coimbra e o Álvaro Ribeiro vão dizer, portanto, que há um outro tipo de razão, né? Continuando, os nossos poetas situam-se inocentemente do lado do irracionalismo. Para eles, a linguagem poética, a sua linguagem, como as suas estruturas metafóricas, é imediatamente distinta da linguagem da razão, se não oposta. Na medida, porém, em que os poetas, de acordo com o falso bergsonismo, defendem, como fez Pasquais, maior projeção e amplitude cognitivas para a poesia, recorrem logo a termos como inspiração ou intuição, contrapondo-as à inteligência como uma faculdade a outra faculdade. O falso bergsonismo, existe uma obra do Antônio Quadros chamada Ainda sobre a Intuição, né? Que foi publicado no Diário Popular, onde o Quadros analisa esse aspecto, tá? Bastar-lhe-ias, contudo, observar que onde quer que o homem escreva, fale ou pense, logo surge o adjetivo e o verbo, sob pena de se ficar mudo ou fascinado pelas imagens fixas que compõem o ser. Este envolvimento corresponde ao que, num plano mais profundo, Pascoal Martins chamou o êxtase de Adão. As palavras, quando elas compõem frases, sentidos, ideias, pensamentos, por mais elaborados que eles sejam, as palavras apontam para algo. Mas as palavras querem, na verdade, referir-se a algo além daquilo que ela está apontando. Se você fala, por exemplo, a palavra amor, você tem uma série de significados e de significantes, de símbolos, que você consegue, digamos, categorizar, né, adjetivar, substantivar, utilizando essa palavra. Uma série de sentimentos, de expressões, de emoções, de pensamentos, de teorias. Mas veja que, por mais que você consiga tridimensionalizar a palavra amor, utilizando diferentes perspectivas para ela, você nunca vai conseguir abranger o significado pleno do amor. Tem sempre algo além. É isto que eu quis dizer.
As palavras apontam para algo além delas mesmas. Se nós entendêssemos isso com clareza, nós veríamos de fato que quando a gente está lendo um texto, seja ele qual for, ou quando nós estamos falando, nós estamos indo além daquilo que está escrito ou que está sendo falado. As palavras, de fato, têm um sentido que aponta para a transcendência. Nenhuma palavra aponta para ela mesma. Toda palavra aponta para algo além dela. É como se a palavra escrita fosse somente um veículo de passagem, onde você não pode parar naquele conteúdo. Não é? Quantas vezes a gente lê um livro, num tempo, e tempos depois a gente volta àquela mesma passagem e você tem um outro entendimento sobre aquilo que você leu. Aquela palavra, aquele conjunto de significados, adquire para você, nesse segundo momento, nesse terceiro momento, ele descortina um novo horizonte. É porque a palavra aponta para algo além dela mesma. E que você atribui a sua maturidade. Eu entendi diferente agora. Não. Porque você pode amadurecer mais um pouco, você pode chegar a ser sábio, e nós nunca vamos conseguir esgotar, de fato, o que cada palavra significa. Né? Voltando. Há uma razão concebida como atividade do verbo, poder-se-ia muito bem chamar razão poética. Quer dizer, uma razão poética, é preciso esclarecer, ela não é uma razão mágica, porque o poder não é do homem, mas o poder atua no homem. Né? O homem não detém poder. O poder é uma força externa ao homem. Tá? Quer dizer, uma linguagem não é irracional por ser constituída por tropos. São, pelo contrário, os tropos que a tornam eminentemente racional. Nesse sentido, o que está fora da razão é tudo quanto o verbo, entendido concretamente como logos, como palavra, ainda não é capaz ou nunca será capaz de apreender. É isso porque muitos pensadores, vendo no homem e na palavra algo de transitório, algo por que se passa, procuram a raiz de onde rompe o conhecimento num ponto de identificação do espírito mais profundo do homem com o espírito universal e admitem uma espécie de visão que é imediatamente dada como ponto de partida do autêntico filosofar. O progresso da razão dependerá, pois, entre nós, dos estudos da língua portuguesa, particularmente de estilística da língua portuguesa, ocupação que depois de Antônio Feliciano de Castilho tem sido preterida pelos estudos que aplicam a nossa às categorias das línguas estrangeiras. Vamos lembrar que Platão tem várias obras dedicadas ao estudo da gramática. Hein? A índole ou o gênio de uma língua reside, sem dúvida, em mais de um aspecto, mas parece-nos particularmente importante a atenção ao modo como se realizam as ressonâncias, as assonâncias e as aliterações, os movimentos das vogais e das consoantes, e como desses movimentos resultam os tropos que transformam as imagens. Porque quando eu falo uma palavra, coração, eu tenho uma imagem correlata. É isso, né? Já Leibniz escrevia a um nobiliarca do seu país, abre aspas, gostaria, senhor, de ver-vos descer mais até os movimentos indiscerníveis da mente para surpreender o maravilhoso uso que podemos dar às minúcias da língua. Fecha aspas. Nesse sentido, e como ponto de partida, não serão certamente de descurar os adágios e os provérbios, as adivinhas e as anedotas, as lenga-lengas, os versos verdadeiramente inspirados.
O leitor já reparou que temos orientado a reflexão no sentido de encontrar uma teoria da palavra, pelo que não cabe pôr neste escrito o que só pode ser dado depois de demorados e sutis estudos. Queremos falar das características da língua portuguesa. Essas características hão de, porém, referir-se ao que já indicamos como o gênio da língua. As diferenças que definem o português perante as outras línguas não serão, dessa perspectiva, marcadas como acidentais ou meramente exteriores, e como tal dependentes de qualquer processo evolutivo mecânico, mas devem ser pensadas relativamente à atividade de um espírito régio interior. Isso é uma coisa muito importante que está sendo falado, porque em outras aulas dos nossos programas do Culturas e Identidades, nós nos referimos à ideia da cultura. Não é? Toda cultura tem um mitologema específico, ela surge a partir de um mito fundador, de um mitologema específico. E toda cultura tem uma língua própria. Isso é muito curioso. Não é? Então, entre outras coisas, a língua é um elemento definidor da cultura. É a atividade de um espírito. É isso que o Antônio Telmo está falando. Quando você fala da língua portuguesa, você está falando da cultura portuguesa. E aí entra um conceito, não vou entrar nele agora, que é um conceito de raça, a raça portuguesa. Esse conceito não tem nada a ver com pele, hein? É um conceito cultural. Então você tem um espírito português, um modo de ser português. É essa regência interior, metafísica, espiritual, transcendente, que o Antônio Telmo está falando sobre ela. O Teixeira de Pascoais fala disso de uma outra forma na obra dele, A Arte de Ser Português. Né? Bem, então, as diferenças que definem o português perante as outras línguas não serão, desta perspectiva, marcadas como acidentais ou meramente exteriores, e como tal, dependentes de qualquer processo evolutivo mecânico, mas devem ser pensadas relativamente à atividade de um espírito régio interior. É impossível você pensar numa cultura sem língua e numa língua sem cultura. E em ambas, sem um mitologema que as funde. Isso é algo que está completamente interligado. E aí você parte da língua para a arte, né? Para as especificidades culturais que, digamos, os estudos de antropologia, de arqueologia, vão querer colocar aquilo situado num tempo histórico específico e condicionado a circunstâncias meramente geográficas. E não é. Não há nada mais misterioso do que o surgimento da linguagem e o surgimento das culturas. É o que é difícil de admitir quando, da vaga alusão mitológica, transitamos para a determinação concreta e real de um gênio. Se em vez de gênio dissermos anjo, o leitor dirá que divagamos mais ainda. Mas se substituirmos gênio por espírito e espírito por natureza, mostrar-se-á ingenuamente menos cético. A expressão natureza da língua parecer-lhe-á muito mais admissível. Quando lemos A Vida das Abelhas, de Maurice Maeterlinck, e lembramos-nos de como o escritor fazia depender a maravilhosa certeza dos movimentos dos insetos de um misterioso centro invisível, o espírito da colmeia, entendemos. Sem esta hipótese de uma inteligência secreta, muita coisa ficará por explicar, como, por exemplo, a origem da língua portuguesa. Aqui ele está falando da língua portuguesa, mas a origem de qualquer língua é misteriosa. Né? Então, o espírito sopra através da língua, né? Através da cultura. Então, toda cultura tem uma origem transcendente. O filósofo brasileiro Vicente Ferreira da Silva falava claramente sobre isso. Não é?
O Agostinho da Silva falava claramente sobre isso. O mundo não é só matéria. O mundo é matéria e espírito. Ou matéria e alma, tanto faz. Então há uma inteligência secreta. Por secreta não é que ela está oculta, não. É que ela não é material. Né? A tese oficial de que o português provém do latim permanece, embora houvesse quem a discutisse com atendíveis argumentos. Do nosso ponto de vista, pensamos que seja qual for a língua de que surgiu a nossa, latim, árabe ou hebreu, o que importa surpreender é o espírito em atividade, formando e moldando a matéria plástica de que se apoderou. Já José de Mestre, nos Serões de São Petersburgo, apontava na assimilação dos estrangeirismos importados um exemplo de como o gênio da língua devora as palavras. Outro ponto digno de ser atendido é o das relações que se estabelecem entre os indivíduos e as línguas que falam. Começa hoje a admitir-se que uma criança nascida num país estrangeiro e a quem os pais não ensinaram a sua própria língua, vem mais tarde a revelar curiosos sintomas de estupidez, o que se verifica facilmente quando na família existem outros filhos mais velhos cuja infância decorreu na pátria original. Não sabemos se isso se deve relacionar com a não menos curiosa distorção mental observável nas pessoas que, por esnobismo social, subordinam a cultura portuguesa a uma cultura estrangeira e que frequentemente intrometem numa conversa em idioma pátrio frases ditas em língua estrangeira. Com efeito e conforme vimos, a ação de uma língua não se exerce apenas à superfície. É uma relação orgânica. E cabe perguntar neste momento se um homem português sonha como um homem estrangeiro. A pergunta, por insólita, parece idiota. Nós, pelo contrário, achamos-la comparável àquela que o tribunal eclesiástico que julgou Joana d'Arc fez a santa e que consistia em saber em que língua Deus se lhe tinha dirigido quando ouviu as vozes interiores. Termina aqui o capítulo desta obra e terminou de uma forma bastante lapidar, não é? Porque ele amarra indubitavelmente a língua à cultura e ambas ao espírito. Né? Então, quando nós discernimos os povos e as culturas, nós não estamos discernindo somente o advento no tempo daquela gente, mas nós estamos vendo a atividade geradora do espírito. Eis o ponto que traz o texto do Antônio Telmo. Eis a reflexão, esse convite à reflexão que ele faz. Não é? A língua como um elemento de metafísica. Deus fala. E o homem também. O mundo foi feito pelo Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne. Vamos ficando por aqui. E até a nossa próxima aula.